Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal está aqui, ó, Godoy1x, que te dá 200% de bônus sobre o seu valor depositado. O link eu deixo na descrição do vídeo, também deixo no nosso comentário fixado, para vocês acessarem lá o XBet, baixar no celular de vocês. No momento de realizar o seu depósito, você vai preencher com o nosso cupom Godoy1x, e a partir dali você vai receber seus 200% de bônus e faça o seu palpite vencedor. Amanhã tem Atlético Mineiro e Grêmio. Se quiser aproveitar pelo Campeonato Brasileiro, não XBet, claro, com o nosso cupom Godoy1x, beleza? Galera, vamos falar desse trabalho aí do Filipe Luís. Queria já ter uma conversa aí com vocês sobre esse trabalho. De fato, né, o trabalho começa, né, como técnico, né, como treinador, junto ali com o apoio da sua comissão técnica, né, começa agora nesse período da data FIFA, né, aquele de aplicação, de gramado, campo, bola. Então vamos falar um pouco sobre isso, lembrando que hoje é o último dia, né, desse descanso que o Flamengo tem, que na verdade a gente trata como descanso, mas na verdade ele parte da lei trabalhista, né? Que o atleta tem que ter essa folga. Então hoje é o último dia e a partir de amanhã o Filipe Luís, ele então começa o seu trabalho ali de campo-bola. Infelizmente, ele não tem à sua disposição todos os jogadores, e até jogadores muito importantes, né? Pois estão nas suas seleções, né? Então os uruguaios estão lá, né? No Brasil tem. Então assim, meio de campo até que é muito importante. Infelizmente o Filipe Luís não vai ter nesse, sei lá, cerca de uma semana, né? Que ele vai ter com os atletas, podendo preparar, podendo ajustar e de fato começando ali o seu trabalho, né, de treinamento. Ué, Godoy, então o que a gente teve até o momento? A gente teve ideias, a gente teve aplicação de ideias. E como a aplicação de ideias, ela é mais importante até do que qual é o esquema tático que o fulaninho usa. Diversas vezes eu falo pra vocês, gente, não se apeguem a qual é o esquema tático do técnico. O esquema tático do técnico não quer dizer absolutamente nada. A ideia do técnico, ela é muito mais influente do que qual é o esquema. Até porque, dependendo da ideia, né, aquele esquema ele muda completamente, passa um pouco pelo Felipe. Eu vou deixar um convite muito especial para você que está nos acompanhando. Eu vou trazer, já em breve, um vídeo falando sobre elencar todas essas ideias que foram aplicadas durante os 180 minutos, né, desses dois jogos, em todas as fases do jogo. Ofensivo, defensivo, transição, tudo. Então, sim, a gente vai saber detalhe por detalhe. Claro que a gente vai passar rapidamente sobre alguns aqui que são importantes hoje pro Felipe, né, amanhã, pro Felipe começar a, né, ensaiar, porque agora é um ensaio de algumas jogadas, mas eu já deixo sempre esse convite, fechado? Deixe seu like, deixe sua curtida, que é muito importante, se inscreva aqui no canal. A gente, cara, fala diariamente sobre o nosso Flamengo, trazendo informações, notícias, opinião, análise. Então, se inscreva aqui no canal, amigo que ainda não tá inscrito, confere aí, ó, inscrever-se, tamo junto, obrigado por essa moral e por essa companhia de vocês. O Flamengo fez 180 minutos com o Filipe Luís, ganhou 2 jogos, jogou bem, eu gostei principalmente do primeiro tempo contra o Corinthians. Eu acho que de tempo de jogo o Flamengo foi mais dominante, aquilo que talvez o Filipe Luís mais queira, e a gente não viu um time treinado, a gente viu um time que escutou, né? Um jogo, uma ideia falada. O Filipe Luís pegou a ideia dele. A gente tá falando do Filipe Luís, claro, não querendo tirar mérito da comissão, tá? Mas enfim, mas é nomeado ali pelo líder, né, que é o Filipe Luís. Pegou a ideia dele, falou com os atletas entenderam, assimilaram. Cara, a gente não tá falando de atletas bobos, a gente não tá falando de atletas que estão iniciando agora a sua carreira. Na sua quase 99% desses jogadores são jogadores que já jogaram, já rodaram, já passaram por muitas experiências. Então o jogador de futebol, ele não precisa treinar para ele saber o que ele executar. Acertar a execução é uma outra história, aperfeiçoar, aí sim, talvez ele precisa de uma indução maior de um treinamento do dia a dia. Mas para ele fazer aquilo, se você falar, faz tal coisa, ele vai fazer. Cara, marca alto, vou dar um exemplo do que o Flamengo faz. Marca alto individual. Um atleta profissional, ele vai marcar alto e vai individualizar. Pode ser que ele erre, pode ser que ele gere uma dúvida, pode ser que o adversário gere uma dúvida para ele e aí ele não vai saber. Isso pode acontecer, mas aquele gatilho de marca alto, individualizado, cada um com o seu, ele vai fazer. Então, tudo que o Flamengo mostrou agora, o Flamengo mostrou por quê? Escutou, Filipe Luís falou, apontou, mostrou num vídeo e eles executaram. Não estamos falando isso para desmerecer o trabalho do Filipe Luís, é óbvio que não, mas é uma realidade.
O Felipe não teve ainda o tempo para chegar, pegar o cara, é aquilo. Porque não dá, cara. A dinâmica do trabalho não permite. Agora ele vai ter uma folguinha ali de semanas, mas não permite. Essa é recuperação, pega no dia seguinte, viaja, recupera, trabalho mais curto, senão o time vai se lesionar, senão o time se estoura. Então é muito papo, muita ideia. Então o atleta ele já tá condicionado às situações. Bola parada. O Felipe Luiz, sim, agora vai poder trabalhar de uma forma melhor. Eu vou trazer para vocês até esse vídeo detalhado, porque no jogo contra o Bahia, o Flamengo mostrou nitidamente que vai fazer uma marcação mista. Alguns jogadores vão marcar individualmente, estão marcando individualmente, outros marcam a zona, pode ser ali perigoso, né, como qualquer outro modelo de marcação, e aí você vai e você consegue ajustar. Porque o grande problema é, o atleta, ele sabe o que fazer. O grande problema é se tiver do outro lado uma equipe que gera a dúvida no atleta. A partir do momento que gera a dúvida, você hesita. Se você hesita numa tomada de decisão de fração de 1, 2, 3 segundos, vai para o espaço, ou pode ir para o espaço. Então agora é o momento desse alinhamento. Mas de qualquer maneira, foram 180 minutos que a gente viu o quê? A aplicação da ideia do Felipe Luiz. São boas ideias, é de um time propositivo, é de um time ofensivo, é de um time agressivo e o principal, o próprio Felipe Luiz já falou nas oportunidades anteriores que teve e ele está sempre repetindo, risco, 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 e é exatamente isso. É impossível dentro do futebol você criar um modelo propositivo, ofensivo que queira, que vai para campo com o objetivo de ganhar e você não queira sofrer riscos. É impossível. Todo modelo de jogo de qualquer treinador, qualquer ideia ofensiva, propositiva, buscando o protagonismo, você vai sofrer risco. E é inevitável. E aí tem que saber, sabe, né? Tem que medir ali qual o risco que interessa. Todos os treinadores que querem vencer, eles vão sofrer algum risco em alguma fase do jogo. Isso é inevitável e o Felipe Luiz já está falando vários momentos como se ele estivesse, né, preparando, porque isso aí é inegociável, pois o objetivo é a vitória. Então agora é um momento do Felipe Luiz colocar no dia a dia. E o que é colocar esse dia a dia? Todo mundo sabe que tem que marcar alto, todo mundo sabe que tem que marcar individualizado. O Flamengo ele está sendo estimulado a jogar um pouco mais por dentro, com os laterais passando. Eles sabem isso tudo ali, né? Na prática, no exercício da profissão. Entra técnico, sai técnico. Então assim, eles já estão estimulados desde muito jovens. Agora, como é para fazer isso? Aí que vai entrar o trabalho da comissão técnica e certamente esse período que é importante para o Felipe Luiz. Pois esse é o momento que o Felipe Luiz pode chegar e querer um exemplo, tá, galera? Gabigol, você vai sair pra cá, no momento que você sai pra cá, o Arrascaeta vem por trás, por isso seria importante ter todos esses atletas, por isso seria muito importante, porque é o ensaio dos movimentos agora. Então você quando sai pra cá, você que entra, no momento que você que entra, o Gerson cai pra dentro, e aí joga aqui, então enfim, é o momento do ensaio dos movimentos, que isso o atleta não vai ter automatizado. Isso não existe. O que eles têm automatizado é Gerson cai por dentro, aí o Wesley já sabe. Agora, movimentos mais, né, tentar incrementar ainda, né, de uma forma, isso não dá. Isso só dá para você fazer ao longo de um trabalho de exercício, de treinamento ao longo do dia, porque não tem como. Isso aí é impossível eles fazerem isso de uma forma automatizada. Os movimentos automáticos, eles são muito mais, né, instintivos. Muito mais instintivos. O Flamengo jogou 180 minutos com uma ideia, com um modelo e alguns movimentos mais instintivos de experiências. E aí a sorte do Flamengo é que o Flamengo tem jogadores que já têm uma certa experiência e que já sabem, né, o que fazer no momento, ninguém ali tá cru. Então é aquilo, né, o Pulgar já recebe para aqui, quando fala De La Cruz, joga do lado do Pulgar, você vai ver de fato ele jogando ao lado do Pulgar, não tendo tanta chegada para fazer a cobertura, enfim, os atletas não tem nenhuma novidade para esses jogadores. Algumas dessas ideias que eu vou trazer nesse vídeo mais à frente, passa muito realmente por isso, né? Esse time do Flamengo muito vertical, essa compreensão de tentar atacar o adversário no momento que ele ainda não se organizou defensivamente. E isso tem passado muito pelo princípio de jogo do Felipe Luiz. Repetindo, a gente está vendo muito ideia, né? Quais são as ideias? Quando existe uma repetição de uma padronização, a gente já pode falar que aquilo ali existe uma ideia. Se acontecesse algo com uma frequência cada vez menor, ou algo meio que avulso, é muito precipitado a gente chegar e falar assim, isso aqui não aconteceu uma vez, aconteceu... Mas quando acontece com uma frequência grande, ou seja, o nosso recorte, né, de estudo, ele vira um recorte grande, a gente pode chegar e falar assim, peraí. Não existe uma coincidência, está havendo uma repetição. Se há uma repetição, é um modelo. Se é um modelo, é interessante a gente levantar essa bola e conversar. Então, quando o Flamengo está transitando bastante, então está sendo esse time de verticalização. O que o Felipe Luiz tem que fazer nesse ensaio agora?
qual é o momento de verticalizar e qual é o momento de não verticalizar. Porque o atleta dentro de campo nem sempre ele vai ter acessibilidade. Então é o tipo de coisa que não dá para ir no papo. Não dá para ir é no momento de movimentação, é campo. Isso é campo. Porque senão vai ter vários companheiros na frente da linha da bola, aí o cara vai lá, quer acelerar, mas ele não tá se preocupando. E se eu errar esse passe? E se der um ruim lá, como é que vai ser a transição? Quem vai estar posicionado aonde? Isso no papo não dá. Isso não tem como no papo. Então até a tendência do trabalho do Filipe Luís, pra gente, nos próximos jogos, é a gente ver um Flamengo mais manual e menos automático, se é que vocês me entendem. Um Flamengo ainda mais consciente. A ideia vai ser a mesma, porque aquela é a ideia. Agora, com mais ensaio dos movimentos. Por isso que muitos treinadores, e o Felipe não é diferente, falam desse problema do período de ter treino. Por quê? Não é porque a ideia, não é o esquema tático, não é nada disso. É ensaiar os movimentos, para o jogo ficar menos instintivo e o jogo ficar mais, vamos dizer dessa forma, né? Mais racionalizado, né? O time tentar pensar um pouco mais e não ficar aquele famoso, e agora, o que eu faço? Porque acaba se tornando, evidentemente, por uma falta de trabalho, fica um time que vai descobrindo na hora o que eu vou ter que fazer, e aí cada atleta toma uma decisão diferente, por serem indivíduos diferentes, e aí nem sempre fica aquele time bacana. Aí fica muito lá atrás, outros na frente, um mais distante, enfim. Fica um time que não está na mesma sintonia. Colocar o time na mesma sintonia. O que eu lamento muito pro Felipe é ele não ter os jogadores da seleção. E, coincidentemente, são jogadores óbvios, né? São importantes, até porque são jogadores de seleção, e são jogadores de uma parte de um campo que é fundamental para esse trabalho do Filipe Luís, que é o meio de campo. Como eu gostaria que o Filipe Luís tivesse esse meio de campo para ele trabalhar, esse meio de campo, porque é um time que está trabalhando muito pelo meio de campo. Os meio-campistas trabalham muito na saída de bola, né, do adversário para marcar. Os meio-campistas trabalham nesse período da progressão, né, de atacar, da verticalização, das ultrapassagens dos laterais. Acaba também passando muito por eles. Então, enfim, é uma pena o Filipe Luís não ter, mas de qualquer forma, apesar disso, é uma oportunidade agora dele ensaiar os movimentos. O time tem ainda mais a sua cara e trabalhar dentro dessa ideia de jogo do Felipe. Então deixo o convite para você, a gente vai elencar tudo, cara, porque mudou muita coisa. Se você pegar como esquema tático, eu vou falar isso na próxima oportunidade, como esquema tático, quem olha como esquema tático, sem olhar a ideia do jogo, você vai falar assim, cara, tipo o Filipe Luís não tem muita mudança não, hein? De esquema tático não é exagero, se o cara falar isso. Tem um aberto lá, fica um pouco mais à frente, mas a ideia, ela deixa tudo bastante diferente. Então, assim, tem muita diferença de fato. Então, a gente vai trabalhar bastante todas essas diferenças, em todas essas fases. Por isso que eu já deixo o convite aqui para vocês. Então, a partir de amanhã, o trabalho do Felipe começa de verdade. Campo e bola, treinamento, ensaio, repetição, jogada, repetição, jogada. Comissão técnica vai ter um certo trabalho aí nos próximos dias, uma oportunidade para esse elenco assimilar na prática o que o Filipe Luís está apontando em vídeos e está falando na teoria, na conversa. Grande abraço a todos vocês, deixa o seu like, tamo junto, a gente vai se vendo e valeu!